Efésios capítulo 4, versículo de número 4 e 5, está escrito assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amados, nós sabemos que há muitas controvérsias em relação ao batismo. Há muitas pessoas falando: não, eu já me batizei igreja tal, já sou batizado, o batismo só tem um. Amém. O texto mostra claramente que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. De fato, há um só batismo correto e suficiente. E esse batismo é o batismo que o Senhor Jesus ordenou e que os apóstolos realizaram. Não é porque você se batizou na igreja dos Mórmons, que acredita que o Espírito Santo veio do céu e fez sexo com Maria, que o seu batismo está valendo. Não é porque você se batizou na igreja de Testemunho de Jeová, que acredita que Jesus é mais uma das criações de Deus, e não acredita na divindade de Cristo, que Jesus é o Deus eterno, que o seu batismo está valendo. A Bíblia diz que há um batismo, mas esse um batismo, irmão, não é qualquer batismo. Eu fui batizado uma vez, em qualquer batismo está valendo. Não, há um batismo, e esse um batismo que a Bíblia diz que é válido, que é suficiente e que é eficaz aos olhos de Deus, esse um batismo é o batismo que Jesus ensinou e que os apóstolos ensinaram. Então o propósito desse estudo aqui, irmão, é para que você venha entender se de fato você que talvez já foi batizado em algum ministério por aí, a você entender se realmente o seu batismo foi o batismo que Jesus ordenou ou não. Porque o batismo não é simplesmente ir às águas e mergulhar, é preciso uma preparação espiritual antes. É preciso um entendimento espiritual. Antes de alguém se batizar, é preciso ele atingir um entendimento espiritual. E esse entendimento espiritual, meu irmão, ele vem através da pregação do genuíno evangelho. E logo, meu amado, se o homem não foi batizado com esse batismo único que a Bíblia ensina, logo o seu batismo não é válido. Logo, de fato, ele precisa se batizar novamente. E dizer que precisa se batizar novamente é até uma colocação errada, porque na verdade ele não está batizado. De fato, ele precisa se batizar. Se você não foi batizado nesse batismo que Jesus ordenou e que os apóstolos realizaram, então você precisa de fato se batizar. Porque nós vemos aqui mesmo no livro de Atos, vai lá para o livro de Atos, no capítulo de número 19, nós vemos que isso aconteceu. Atos capítulo 19, nós vimos que aconteceu exatamente o que nós estamos colocando aqui. Algumas pessoas que tinham sido batizadas, mas tinham sido batizadas no batismo errado. E ali Paulo chegou e falou para eles do verdadeiro batismo, do batismo correto, e batizou eles novamente. Isso está em Atos 19, do verso 1 ao 5, diz assim: e sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Paulo está em Éfeso agora, e ele acha ali alguns discípulos, e Paulo diz, verso 2: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Então Paulo lhe perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de igreja? De João. No batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Preste atenção. Paulo está se encontrando com aproximadamente 12 homens recém-convertidos. E Paulo pergunta a eles a respeito do batismo. E eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. E Paulo diz: não, mas espera aí,
o batismo de João era um batismo para arrependimento dos pecados. Tudo bem, ele pregou isso, é o que Paulo está dizendo. Na verdade, João batizou para arrependimento dos pecados. Mas a pregação de João, é o que Paulo está dizendo, mas a pregação de João era que o povo cresce naquele que vinha depois dele. Quem era que vinha depois de João? Jesus. Então, quando os homens ouviram que o batismo de João era um batismo para arrependimento de pecados, mas que na verdade João estava pregando para que as pessoas crescem em Jesus, e os homens que ouviram isso foram batizados. Ou seja, aqueles homens que receberam o batismo de João para arrependimento de pecados, eles foram novamente batizados, agora da forma correta, não apenas mais para arrependimento de pecados, mas pela fé em Jesus Cristo. Você entendeu aí, irmão? E logo hoje, irmão, eu vejo aqui uma grande falha nas nossas pregações sobre o batismo, que quando nós vamos pregar sobre o batismo, nós firmamos e baseamos e alicerçamos a nossa pregação do batismo em cima do batismo de João. Você já prestou atenção nisso aí? Todo pastor que eu escuto pregando sobre o batismo, ele prega totalmente a mensagem, do começo até o fim, em cima do batismo de João. E esses homens que foram batizados no batismo de João, precisaram ser batizados de novo pelo apóstolo Paulo, agora pelo batismo no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. E por quê? Porque Paulo está explicando aqui que o batismo é para aquele que crê no nome do Senhor Jesus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Então, após crer nisso, então ele vai às águas e é batizado no nome do Senhor Jesus. Então foi isso que Paulo fez. Paulo deixou muito claro para eles: olha, o batismo de vocês foi o batismo de João para o arrependimento de pecados, mas João pregou que vocês tinham que crer naquele que vinha depois dele. E logo em seguida batizou aqueles homens novamente, agora no batismo de João. Amém, pessoal? Observe que aqueles homens foram batizados duas vezes. A primeira vez de uma forma incorreta, não por malícia, mas porque você for observar, o pastor Elias sabe disso, o próprio Apolo, que era um dos cooperadores de Paulo depois, ele estava pregando o evangelho assim meio que errado. Aí Paulo chamou ele, deu mais certeza para ele, ensinou mais ele um pouco a respeito do caminho, e então ele começou a pregar o evangelho de uma forma mais exata, de uma forma mais correta. Então não era que o irmão chegaram lá para batizar os irmãos, não foi por malícia para batizar eles daquela maneira, mas foi exatamente pela falta de entendimento ainda, de compreensão. Na verdade, o evangelho ainda era muito novo, estava nascendo agora. Aliás, a igreja estava nascendo, né? A pregação do evangelho estava aí começando a ser pregada. Muitas pessoas estavam lá ainda aprendendo muita coisa. Então, algumas coisas eram feitas da forma errada. Só que depois era consertado pela igreja, como Paulo veio aqui e consertou. Amém, pessoal? Então nós entendemos aqui, se nós fomos batizados no batismo de João para arrependimento de pecado, então aqueles vão precisar se batizar de novo, mas não mais no batismo de João pelo arrependimento de pecados, mas batizado agora no nome do Senhor Jesus, entendendo que o batismo é a fé, pela fé no nome de Jesus, e não apenas pelo arrependimento de pecados, mas também pela fé em o nome de Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nós precisamos aqui compreender algumas coisas sobre o batismo que Jesus ordenou. Porque primeiro, só tem um batismo, Jesus disse. Segundo, se eu não fui batizado no batismo que Jesus ensinou, então de fato eu preciso me batizar novamente, como Paulo batizou novamente esses irmãos aqui, lá da cidade de Éfeso, aqui em Atos capítulo 19. Então, para entender qual é o batismo correto que Jesus ensinou, para que eu possa batizar vocês da forma correta, e para que você possa se batizar da forma correta, com a consciência realmente de que está fazendo a coisa certa e da forma correta, é preciso nós entendermos algumas coisas aqui sobre o batismo que Jesus nos ordenou. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender sobre o batismo que Jesus ordenou, é a pergunta que eu faço: o que é o batismo, ou o que representa o batismo? Eu tenho que saber disso para poder me batizar. Atos dos Apóstolos capítulo 22, versículo 16, está escrito assim:
O que é o batismo, pastor? O que representa o batismo? Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 16. Ali quando Paulo se converteu, Ananias, que foi pregar para ele, disse para Paulo assim, ó: agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é o que é o batismo, irmão, e o que representa o batismo. Representa o batismo, ele está dizendo o quê? Lava os pecados. Quando Paulo se converteu, ainda conhecido como Saulo, Ananias disse para ele: Paulo, se levanta e lava os teus pecados, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então o batismo, irmão, ele representa o lavar dos nossos pecados. Só entenda uma coisa, que é um ato simbólico, porque na verdade quem lava os nossos pecados é o sangue do Cordeiro de Deus, que deu a vida por nós no Calvário, amém? O sangue de Cristo é quem lava o nosso pecado, quem purifica de todo pecado. O ato batismal, o lavar o pecado, que ele diz aqui, é uma atitude simbólica, uma atitude que representa a minha fé, que eu creio que meus pecados estão perdoados, e agora eu estou ali naquela atitude ali de batismo, para representar essa minha fé, essa convicção que eu tenho de que meus pecados foram perdoados. Segunda coisa, o que é ou o que representa o batismo? Romanos capítulo 6, depois de Atos. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Então entenda, vai se batizar, invocar o nome do Senhor, e no batismo nós invocamos o nome do Senhor. Jesus disse: vão, em Mateus, né? E batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que você não vê nenhum batismo no livro de Atos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o livro de Atos e vê se você encontra algum batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os batismos no livro de Atos, você vai ver que foram batizados em nome do Senhor Jesus. E por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que no nome dele leva o nome de toda a família no céu. O batismo é a invocação do nome do Senhor, e deve ser realizado no nome do Senhor Jesus, porque no nome dele representa tudo que há no céu e na terra, que a Bíblia diz que Deus deu a ele o nome que é sobre todo nome. Você for olhar no livro de Atos, eu faço esse convite. Todos os batismos no livro de Atos, todos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então o batismo representa, irmão, Romanos 6, verso 3 e 4. O que representa também, o que é também o batismo? Romanos 6, verso 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele. Olha o que representa o batismo. O batismo representa o quê? Fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? O que o texto está dizendo? Que o batismo também representa o sepultamento do velho homem. Que o homem e a mulher que vai descer as águas, ele tem que ter esta consciência, que vai se batizar em nome de Jesus, que vai se batizar em Cristo, que sim, que vai invocar o nome de Cristo, que vai lavar os seus pecados, e que vai sepultar o velho homem e ressuscitar com Cristo para andar em novidade de vida, ou seja, não mais como a velha criatura, mas agora como um novo homem, uma nova mulher que anda em santidade. Amém, pessoal? É o que o texto está dizendo, ó. Não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos batizados na morte de Cristo, de modo que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando eu desço as águas, eu estou dizendo o quê? Que eu estou sendo sepultado com Cristo na morte.
E quando eu ressurjo das águas, ele diz aqui: como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu estou dizendo para a igreja e para o mundo que eu estou sepultando o meu velho homem, estou ressurgindo uma nova criatura para andar e viver para a glória de Deus. Irmão, estão entendendo? Amém? Terceiro ponto: o que é ou o que representa o batismo? Batismo, irmão, 1 Pedro capítulo 3, lá no final da Bíblia. 1 Pedro capítulo de número 3, versículo de número 18 até o versículo 21. 3 do 18 ao 21. Primeira Pedro 3, 18 ao 21, amém? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira, o que a igreja? Figura é exemplo, que também como uma verdadeira figura, agora nos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, amém. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está falando aqui da salvação do povo, no tempo de Noé, que Noé foi salvo pelas águas do dilúvio, e ele está dizendo aqui agora que também como uma verdadeira figura, o dilúvio era uma figura do batismo, que ele diz que agora também nos salva, só que ele está falando, irmão, que isso é apenas uma figura, uma representação da salvação. Você entende isso? Da salvação. Não quer dizer que todo mundo que se salvou vai estar salvo. Tem muita, aliás, não quer dizer que todo mundo que se batizou vai estar salvo. Tem muita gente que se batizou que vai para o inferno também. Ele está dizendo que é uma figura, é um simbolismo da salvação. Um simbolismo da salvação, ele diz. E esse simbolismo da salvação não é o despojamento da imundícia da carne, mas uma indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, irmão, que o batismo também é um simbolismo da minha salvação. Quando eu me batismo, isso quer dizer o quê? Que eu creio na minha salvação. Eu creio que Jesus morreu para me salvar e creio que estou salvo. Estou ali testificando para as pessoas essa minha fé. Eu creio que estou salvo. Creio que Cristo me salvou pela sua graça, pela sua misericórdia. E eu estou representando isso através do meu batismo, sepultando o velho homem e ressurgindo a nova criatura. Agora, pode ser muito bem que alguém mergulhe o velha criatura e volte ainda pior, sendo ainda a criatura pior do que o que era antes. Porque tudo vai depender da fé que cada um tem e do seu temor a Deus. Os irmãos entendem isso? Amém. Ele está dizendo aqui também que o batismo não é o despojamento da imundícia da carne, mas é uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, o batismo não é o despojamento da imundícia da carne, mas é uma boa indagação da minha consciência para com Deus. Tem gente que acha que vai mergulhar e ali aquelas águas vai arrancar o pecado dele. Eu estou em pecado, vou mergulhar para poder arrancar a água vai arrancar meu pecado. Não é isso, irmão. Ele está dizendo aqui que o batismo, irmão, ele não é o despojamento da imundícia da carne, ele não vai arrancar seu pecado. Amém? Você entende? O batismo, o fato de você se batizar e você descer as águas, não vai arrancar teu pecado. Você está mergulhando ali para se batizar, você está manifestando uma boa consciência para com Deus, ok? Você está manifestando já que você já se arrependeu do seu pecado. Não é que ele vai arrancar seu pecado, pelo contrário, você já está manifestando que o seu pecado já foi lavado, já foi arrancado por Jesus Cristo.
Então, o que é o batismo ou o que representa o batismo? O lavar dos nossos pecados, amém? Sepultamento do velho homem e viver uma nova criatura. Sim, uma testificação da nossa salvação. É isso que significa. Estou testificando, estou avisando para a igreja e para o mundo que eu creio na minha salvação. É isso. Segunda coisa, para quem é o batismo? Pastor, para quem é o batismo? Atos capítulo 8, verso 36. Atos. Pastor, para quem é o batismo? Quem deve se batizar? Quem pode se batizar? Para quem é o batismo? Quem é que pode se batizar, pastor? Para quem é o batismo? Quem são as pessoas que devem se batizar? Atos 8, 36 a 34. Filipe estava pregando para um homem, que o texto diz apenas que ele era um eunuco. Eunuco não é o nome dele não, viu, irmão? Ele é eunuco. Alguém sabe o que é eunuco? Eunuco, irmão, é quando um homem macho, cabra macho, ele era o rei, chamava ele para cuidar da rainha. E o que é que os reis mandavam fazer? Castrar aquele homem. O membro masculino dele era arrancado, era tirado, era feita uma cirurgia. Pronto. Ele ia cuidar da rainha. Aí chamava de os eunucos do rei. Era um homem de confiança do rei. Pessoas de alta posição nas cortes reais. Pessoas de confiança. Eram castrados para não ter perigo deles cometer algum ato sexual ilícito, inclusive com a mulher do rei, né? Com as rainhas. Então eles eram os eunucos. Então ele ia com aquele eunuco. Filipe conheceu aquele eunuco, não fazia nem 2 horas. Filipe tinha conhecido ele, estava pregando para ele. E verso 16 diz: indo eles caminhando, chegando ao pé de alguma água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Olha o que o eunuco falou: olha, Filipe, tem água aqui, o que é que me impede de eu ser batizado? E Filipe disse o quê? Não pode não, irmão, tem que ir para Jerusalém, tem que fazer um discipulado, tem que ir para a escola bíblica, depois tem que passar por uma sabatina na igreja para ver se os irmãos aprovam teu batismo. Foi isso que Filipe falou para ele? Não. Filipe disse o seguinte, verso 37, é lícito sim, se crê de todo o coração. Então respondeu ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então para quem é o batismo? Para aquele que crê de todo o seu coração. Foi isso que Filipe disse, irmão. Eu não posso acrescentar nem tirar, eu tenho que dizer o que esses homens disseram. Eles são os nossos instrutores, os nossos mestres. E Filipe disse para o eunuco disse: Filipe, tem água aqui, o que é que impede eu ser batizado? Ele disse: nada. Se tu crê de todo o coração, ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então o batismo, a primeira coisa, para quem é o batismo? Para aquele que crê de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus. Só que esse crer, meu irmão, é um crer que também leva a obedecer a Jesus, tá bom? Porque não tem como eu crer de todo o coração e não obedecer a Jesus. Se você não obedece a Jesus, então você não crê de todo o coração. Mas se você crê de todo o coração, você obedece a Ele. Alguém crê em Jesus de todo o coração aí? Diga amém. Então, o batismo é para quem? A, para quem crê de todo o coração. B, Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Para quem é o batismo? Para quem crê de todo o coração. Segundo, Atos 2, 37 e 38 diz: ouvindo eles isto, Atos 2, 37 e 38. Pedro estava pregando uma mensagem de arrependimento, tá? E ouvindo eles isto, o povo ouvindo, compungiu-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmão? Aqueles homens ouviram a palavra de arrependimento, preste bem atenção. E quando aqueles homens ouviram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e a exortação de Pedro sobre arrependimento, sobre o juízo vindouro, sobre a ira de Deus, sobre a salvação, a vida eterna, a Bíblia diz que compungiu-se o coração daqueles homens, se quebrantaram, eles se entristeceram pelo pecado deles, e perguntaram: e agora o que é que a gente faz? E verso 38, disse Pedro para eles: se arrependam cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
O batismo, Pedro está dizendo: arrependam-se, cada um de vós seja batizado em nome de quem? Está lendo aí, ó? Eu falei para você, toda vez que você ouvir falar de que alguém foi batizado na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver dizer que o batismo foi realizado no nome do Senhor Jesus. Pedro disse: arrependam-se, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo, irmão, que o batismo é para aqueles que estão arrependidos. Amém? 2 pontos importantes para você se batizar. Primeiro, crê de todo o coração. Segundo, arrependimento. Está arrependido dos seus pecados, da vida que você vinha levando, da vida que você vinha vivendo. Arrependido. Esses 2 pontos. Os irmãos entenderam? Agora, irmão, isso, crer de todo o coração e arrependimento, isso é algo muito particular entre você e Deus. Isso é algo particular entre você e Deus. O Senhor não me deu, nem a mim e nem a um pastor qualquer outro. O Senhor não nos deu o direito de escolher quem se batiza e quem não se batiza. O Senhor não deu esse direito a nós. Filipe disse para o eunuco, o eunuco disse: Filipe, eu quero ser batizado, tem água ali. Filipe disse: é lícito, se tu crê de todo o coração, eu creio. Pronto. Filipe não recebeu o direito de dizer para aquele homem: você pode, você não pode. Não. Filipe perguntou: você crê de todo o coração? Creio. Então pronto, bora. Porque Filipe sabia que só Deus é quem pode julgar o homem. Amém, irmão? Filipe sabia disso. Mas hoje nas igrejas não é assim não. Peraí, o Zezinho não pode se batizar, tio, isso aqui também não, aquele ali pode, aquele ali também pode, aquele lá não pode não. Pronto. É assim ou não é nas igrejas hoje? É desse jeito. E quem deu essa autoridade para esses homens? Onde foi que eles aprenderam isso? Me mostre na Bíblia. Me mostre no Novo Testamento algum momento os apóstolos dizendo para alguém: não vou lhe batizar não. Me mostre. Alguém que pediu batismo, me mostre, eu pago você, eu lhe dou R$1 milhão, eu dou um jeito para arrumar. Eu jogo na Mega Sena, ganho, dou todinho para você. Eu lhe dou R$1 milhão se você me mostrar na Bíblia algum batismo que foi negado. Não batizo você não. Alguém pedindo batismo e eles negando. Não tem. Nós não recebemos de Deus essa autoridade. Amém, pessoal? Pastor nenhum tem essa autoridade. Hoje, meu irmão, você sabe qual é o critério de algumas igrejas para batizar? Irmão, eles fazem um discipulado e enfia logo a primeira coisa na cabeça do irmão: você tem que ser dizimista, dizimista. E se o irmão não for dizimista, não pode se batizar. Quem sabia disso aí? Você sabia, né? Já passou por lá, né, irmã Nazaré? Já ouviu isso aí, né? Algumas pessoas já sabiam disso aí. Um próprio diácono, um amigo meu, um presbítero, um amigo meu, de uma igreja que ele faz parte, ele disse: lá na igreja que eu faço parte, ele não concorda muito não, tá? Ele está lá só um tempo lá, enquanto Deus quer ele lá, que ele está combatendo lá. Ele disse: a igreja que eu faço parte, lá o critério é, para se batizar tem que ser dizimista. Aí foi o que Filipe disse para o eunuco: Filipe, eu quero me batizar. Não tem problema não, se você começar a dar o dízimo a partir de hoje. Ele não falou isso não. Falou isso, irmão? Não. Então, meu irmão, essa questão do arrependimento e da sua fé em Cristo é algo particular. É algo entre você e Deus. Ninguém pode interferir nisso. Se você crê em Jesus todo o seu coração e está arrependido dos seus pecados, então ninguém pode impedir você de se batizar. Ninguém. Mas se você tem a consciência: não, eu vou continuar no pecado, então você não quer se batizar, e a gente respeita isso. A gente respeita. Não vamos obrigar ninguém a se batizar. Eu já disse para vocês, aqui a gente ensina e cada um vai seguindo a palavra, certo? Os que querem seguir vai seguindo, quem não quer seguir não segue. Não vamos obrigar ninguém a fazer nada. Um irmão perguntou para mim ontem: pastor, como é que é a doutrina de roupa? Não, irmão, eu prego às irmãs. Eu prego para as irmãs que, se elas forem usar calça comprida, usam uma blusa comprida para cobrir aqui, né, as suas partes.
não use decote, não use saias curtas, use saias longas, vestidos longos. Eu prego, não usar maquiagem extravagante, tá? Brincos extravagantes, essas coisas extravagantes. Mas eu não obrigo ninguém a fazer nada. Eu ensino, eu doutrino, tá? E quem quer obedecer, obedece. Quem não quer, não obedece. Eu não vou ficar aqui dando piada em ninguém, não vou ficar aqui jogando piadinha para um, piadinha para outro. Eu doutrino, ensino e pronto. E espero o povo seguir. E mesmo aqueles que não estão seguindo, vai chegar um momento de ouvir, que Deus vai falar, e ali eles vão crer e vai entender. E não vai precisar fazer nada no empurrão, nada à força, nem estar dando piadinha no irmão, na irmã. Amém? É assim. Tudo na palavra de Deus, irmão, foi através de ensinamento e voluntariedade, espontaneidade. Se não fosse, não vale. Não fosse, não vale. Então, Jesus ordenou que batizasse os que crescem. Ele ordenou que batizasse os que crescem. Então nós não podemos julgar, pois a salvação ela é individual. Uma vez chegou uma menina aqui, eu ia batizar o povo amanhã. E o batismo ia ser amanhã. Aliás, ia ser depois da manhã, domingo. Nós estávamos num culto de sexta à noite. Chegou uma menina aqui, eu preguei a mensagem, ela veio chorando já arrependida, e disse: pastor, eu quero me batizar. Eu digo: tudo bom, lhe batizo, pode vir domingo que eu lhe batizo. Fui lá, batizei a irmã. E de repente a irmã fez igual o eunuco, o Filipe, desapareceu. Aí um obreiro chegou para mim e disse: pastor, o senhor não acha que o senhor se precipitou em batizar aquela irmã, não? Aí eu chamei o obreiro: varão, me diz uma coisa. Qual o versículo da Bíblia? Porque aqui eu trabalho com Bíblia, eu não trabalho com o que eu acho, com o que eu penso, não. Eu trabalho com Bíblia. Varão, qual o versículo da Bíblia que tu teria para usar para dizer para ela que não ia batizar ela? Esse pastor, não tinha. Eu digo: eu também não. O versículo da Bíblia que eu tenho aqui é que se ela chegou aqui chorando, arrependida, dizendo que crê e quer se batizar, meu filho, o meu papel é batizar ela. Se ela vai ser salva ou não, aí é outra coisa. Se ela vai obedecer ou não, aí é outra coisa. Amém, pessoal? Isso é a doutrina bíblica do batismo. Eu não estou falando da doutrina da Assembleia de Deus, que é diferente, eu sei que é diferente. Eu não estou falando da doutrina da Batista, Presbiteriana, que eu sei que é diferente. Eu estou falando da doutrina bíblica. Eu não estou falando aqui de estatuto de igreja, de regimento interno de igreja. Eu estou falando da doutrina bíblica do batismo. Do batismo. Então, meu irmão, isso é muito particular, a sua fé entre você e Deus. Nós não podemos julgar, pois a salvação é individual. Nós devemos eu devo fazer apenas o que Jesus mandou, sem questionar, e pronto. Se alguém diz que crê e quer se batizar, o meu dever é batizar e acabou a história. Foi isso que Jesus mandou fazer. Vão e pregue e batize aqueles que creem, e pronto. E isso é o que eu devo fazer como ministro. O seu papel é continuar obedecendo e servindo a Deus. Você não vai obedecer e servir a Deus, aí já é outra história. O meu dever é lhe batizar. Se você diz: estou arrependido, creio em Jesus, eu não posso negar o seu batismo. Amém, pessoal? Pronto. E por que se batizar, pastor? Por que eu tenho que me batizar? Porque é uma ordenança de Jesus. Porque Jesus mandou. Lá em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, Jesus disse: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus ordenou o batismo. Ele ordenou que nós fôssemos pregar o evangelho, e quem cresce, nós devíamos batizar, e esse seria salvo. Quem não cresce, obviamente não seria batizado e também seria condenado. Embora nós sabemos, claro, próprio exemplo do livro de Atos, que teve pessoas que foram batizadas mesmo sem crer. Mas Jesus disse: devemos se batizar, porque foi uma ordem de Jesus. Uma vez, irmão, tem crente cabeça dura para entender as coisas. Você sabia disso? Tem crente que você fala uma coisa, ele entende outra errada. Tinha um irmão no interior com 100 anos de crente. Ele tinha mais de 24 anos de crente. Nunca tinha se batizado. Aí eu cheguei na casa do irmão: irmão, por que o senhor não é batizado, irmão? Pelo amor de Deus, por que o senhor não se batiza? Não, irmão, é porque a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, a Bíblia está dizendo: será salvo ou não será salvo? Eu digo: não, irmão. A Bíblia não está dizendo: não, será que vai ser salvo? Não, a Bíblia está dizendo: quem crê e for batizado vai ser salvo. Vai ser salvo. O irmão está entendendo: quem crê e for batizado, será que vai ser salvo? Ele está entendendo isso, irmão. E pensa, irmão, foi semanas lutando com esse irmão, e outro obreiro ia mais eu. Eu digo: irmão, pelo amor de Deus, para entender, ó. O texto está dizendo: quem crê e for batizado será salvo. Ele está dizendo que quem crê e for batizado tem que ser batizado e vai ser salvo. Ele não está perguntando, não tem um ponto de interrogação não: será que vai ser salvo? Irmão, foi uma luta. Porque tem gente, irmão, que é assim. Ele está falando coisa, o cara está entendendo errado.
Eu espero que não esteja acontecendo isso aqui essa manhã, amém, pessoal? Em nome de Jesus. Então, meu irmão, o batismo para quem é? Para quem crê de todo o coração e para quem está arrependido. Para quem está arrependido. Aí às vezes a gente fica querendo escolher as pessoas que vai se batizar. Não, Gilmar, você chegou na igreja hoje, eu não vou lhe batizar não, porque o batismo é amanhã, mas eu não vou não. Deixa passar mais uns 6 meses aí, para ver se você vai ficar na igreja mesmo. Não, aqui o Elias, né, que é o pastor Elias, chama ele de Elias agora. Não, aqui o Elias, não, o Elias já está com um ano na igreja, eu vou batizar o Elias, vou batizar ele. Já está com um ano, eu vou batizar. Aí pronto. Aí eu batizo o Elias, que já está com um ano, e o Gilmar eu não batizo. Aí passa-se mais um ano, o Elias se desvia, volta para o mundão, né? Volta para o mundão. E o Gilmar passa 10, 20, 30 anos na igreja e nunca mais se desvia. E aí, você entendeu? Eu batizei o Elias porque estava mais tempo na igreja, e ele eu neguei o batismo porque tinha chegado agora. Porém, ele era crente verdadeiro e permaneceu, e o Elias não era, se desviou. Eu devia ter julgado? Não. Eu devia ter batizado tanto este como aquele, porque só Deus é quem sabe quem vai ficar até o fim. Amém? Só Deus, só Deus. É desse jeito. E olha, irmão, que esse entendimento eu tenho já faz tempo. Eu me lembro uma vez na igreja antiga que eu fazia parte da minha igreja antiga lá, meu ministério antigo, inclusive um povo que eu amava muito de coração. E uma vez num culto, rapaz, um irmão com tanta sede de Deus, o irmão estava na igreja, no dia que o pastor estava lá, pregou, ele se converteu, porque o pastor lá era tremendo, só pregava salvação. Ô, coisa linda, só pregava salvação. Aí pregou salvação, isso outro pastor lá, da sede lá de Boa Viagem, pregava salvação, salvação, salvação. Pregou salvação, arrependimento, todo mundo foi lá na frente chorando, não, quero me batizar amanhã logo. Aí os obreiros lá ensinam, não pode não, está errado. E eu perguntei, não pode por quê, meu irmão? Por que não pode? Ora, mas se os homens forem batizados, não, pode sim, vamos perguntar ao pastor. Pastor, aí o irmão se converteu, disse que quer se batizar, e o obreiro lá, o diácono, não pode não. E eu disse, pode sim. E o pastor perguntou, pode sim, é lógico que ele pode, por que ele não pode se batizar? O pastor colocou isso, porque ele tinha esse entendimento, e os pastores têm esse entendimento, mas eles sabem disso. Mas é porque eles estão aí querendo cumprir, irmão, os protocolos da religião caída. E nós não temos que cumprir protocolo de religião caída não, meu irmão. Nós temos que cumprir o que a palavra de Deus ensina. Eu sei que muito pastor vai me chamar de herege por essa pregação, mas eu estou mostrando versículo por versículo, meu irmão. Se a minha pregação é herege, mas é baseada na palavra de Deus. E eles ficam negando o batismo, o povo, meu irmão, sem base nenhuma na Bíblia. Aí quem é herege? Quem nega o batismo sem base na Bíblia? Ou quem está mostrando na Bíblia o que é certo e o que é errado? Aí você tem que analisar quem é herege e quem não é. Jesus disse que o batismo é para quem crê e para quem está arrependido. E isso é algo pessoal e particular, eu não posso interferir nisso. E outra, batismo, por que se batizar? Porque é uma ordem de Jesus. Terceiro ponto, quanto tempo um discípulo deve esperar para se batizar? Quanto tempo? Me dê um celular aqui, irmão. Bote aqui, por favor. Quanto tempo? Você acha quanto tempo? Pastor, quanto tempo? Não, varão, perdão, o meu está aqui no meu bolso para pegar. Quanto tempo? Pastor, quanto tempo um discípulo deve esperar para se batizar? Um discípulo é um crente, né? Uma pessoa que está na igreja. Quanto tempo eu tenho que esperar, pastor? Alguns dizem que eu tenho que esperar 3 meses. Outros dizem que eu tenho que esperar 6 meses. Outros dizem que eu tenho que esperar 1 ano. Outros dizem que eu tenho que fazer um curso. Sim. Hoje existem muitas exigências, é verdade, das igrejas. Exigência como curso, como demora para se batizar. E na verdade tudo isso parece ser muito correto e sério. Não é verdade, pastor Elisa? Não, irmão, passei 6 meses na igreja, faça um curso, faça um discipulado. Isso parece ser realmente muito sério e muito correto. É ou não é verdade? Parece ser. É uma aparência de coisa séria e coisa correta. Certo? Porém, não passa de religiosidade e tradição de homem. Não passa de religiosidade e tradição de homem. Não passa. Tem aparência de coisa séria? Tem. De coisinha correta? Tem. Oh, rapaz, eu batizar, para se batizar, fulaninho se batizou, pastor. Aí o cara fala todo inchado, né? Oh, todo inchado. Batizou, ele fez o curso, fez o discipulado, esperou tantos meses. E realmente isso tem uma aparência de coisa certa, né? De uma coisinha certinha, de uma coisa correta, de sério, mas não passa de religiosidade e tradição dos homens.
Nós vamos ver aqui na Bíblia agora, quanto tempo os apóstolos, quem? Você acha que os apóstolos de Jesus da Bíblia são homens de confiança ou não? Atos 2, a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Irmão, o que os apóstolos ensinaram é tão sério, que em Atos capítulo 1, no verso 8, Paulo disse: se um de nós, ele diz os apóstolos, se um de nós, ou um anjo do céu, pregar um outro evangelho, além desse que nós já pregamos, que ele seja amaldiçoado. O ensino dos apóstolos, meu irmão, é a doutrina da igreja. A igreja está alicerçada em cima da doutrina dos apóstolos. Tudo que aqueles homens pregaram, tudo que aqueles homens ensinaram, foi o que eles viram Jesus fazer e viver durante 3 anos e meio. E antes de Jesus subir ao céu, depois de ressuscitado, a Bíblia diz que Jesus ficou lá, dando mandamentos pelo Espírito Santo para eles. E nós não sabemos que mandamentos eram esses. Foi entre Jesus e eles. Porém, o mandamento que Jesus deu para eles pelo Espírito Santo, que nós não vimos Jesus dizer, estão expressos através das cartas que eles escreveram. As cartas que os apóstolos escreveram, aquilo que eles pregaram, foram os mandamentos que eles receberam do Espírito Santo através de Jesus. Então, eu tenho que seguir o modelo de quem é, irmão? Do Estatuto da Igreja Assembleia de Deus? Eu tenho que seguir o modelo de quem? Do Estatuto da Igreja Presbiteriana, da Igreja Congregacional, da Igreja Batista? É isso? Não, eu tenho que seguir o modelo dos apóstolos. Eles são o nosso exemplo. Então, do jeito que eu vejo os apóstolos fazendo na Bíblia, é o jeito que eu vou fazer. Amém? É isso. Então, nós vamos ver quanto tempo os apóstolos esperaram para batizar uma pessoa, pois afinal de contas é a ele que nós devemos imitar. Vamos para Atos 2. Atos capítulo 2, verso 36 até o verso 41. Vamos ver. Atos 2, 36, 41. Diz, aqui a pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro, após eles receberem o Espírito Santo, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Havia uma multidão ouvindo essa pregação. E ele diz no verso 36, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro vinha falando de arrependimento, vinha falando de Jesus. E então, verso 37, ouvindo eles isso, compungiu-se o seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos então, varões e irmãos? E Pedro disse: se arrependa cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus o nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Presta atenção. Pedro está pregando para uma multidão, e a Bíblia diz que que eles foram batizados. Naquele dia, os que receberam a palavra de bom grado. Ei, na hora que eles receberam a pregação, na hora que eles aceitaram a palavra, no mesmo dia, naquele dia, o texto diz, foram agregados 3.000 almas, e eles foram batizados, no mesmo dia. Será que todo mundo ali era certinho? Será que ninguém ali tinha nada para mudar na vida dele? Será que ninguém ali tinha nada para tirar da vida deles? Será que era todo mundo ali já santinho, já santo? Não. Mas eles foram batizados no mesmo dia. Atos capítulo 8. Quanto tempo os apóstolos esperaram para batizar uma pessoa? Atos capítulo 8.
verso 36. De novo, aqui falando do Filipe e eunuco, né? Atos 8:36. Filipe se encostou no eunuco. Filipe não conhecia aquele eunuco, não sabia quem era ele, nem de onde ele vinha, nem para onde ele ia. Só sabia que o Espírito Santo mandou, vai lá e prega para aquele homem. E ele foi. Filipe se encostou lá nele, verso número 35. Atos 8:35 diz: então Filipe abriu a boca e começando nas escrituras lhe anunciou a Jesus. Então Filipe começou a abrir a boca, começou a anunciar Jesus. Então no verso 36 diz: indo eles caminhando, mas era dentro de um carro, viu? Chegaram ao pé de alguma água. Disse o eunuco disse para Filipe: eis aqui água. Filipe já tinha falado até do batismo. Como é que o eunuco ia falar? Aqui tem água, Filipe, que importa que eu seja batizado? Como é que o eunuco ia saber disso? O Filipe já tinha falado para ele. E Filipe disse: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Verso 38. E mandou parar o carro e descer os dois à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Filipe, meu irmão, estava lá. O Espírito Santo disse: Filipe, vai para a estrada deserta que desce para Gaza. Chega lá. Estou aqui, Senhor. O que foi? Um carro. Vai lá, prega para ele. Filipe vai. Entende o que lê? Vocês conhecem essa passagem, né? Filipe pergunta: entende o que lê? Ele está lendo o profeta Isaías. Ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Filipe: eu sei. Ele entra aqui no carro, entrou no carro com ele. Começou a pregar as escrituras, começou a falar de Jesus, do arrependimento, do juízo vindouro, da ira de Deus, da vida eterna. Quando falou do batismo, com certeza, quando chegou na água, o eunuco: tem água aqui, o que é que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada, se crê de todo o coração. Aí pararam o carro e Filipe batizou o eunuco naquela mesma hora. Amém? Será que Filipe errou, irmão? Eu não sei. Eu só sei que ele estava fazendo o que Jesus tinha mandado. E outro detalhe: Filipe nem pastor era, viu? Filipe era apenas um diácono. Só um diácono. Filipe era um diácono. Ele não era pastor, não. Não, eu tenho que ir para Jerusalém falar com os apóstolos para saber tal. Não, bora batizar. É agora. E crê mesmo? Creu. Pô, bora. Para o carro aí, menino, para o carro. Aí fica lá, eu não sei, né? O pessoal deve estar olhando lá, né? A comitiva que ia mais o eunuco deve estar: pai, esse eunuco ficou doido agora aí, ó. Pirou de vez aí, ó. Aí desceu do carro, mas o Filipe foi lá, batizou. E pronto, meu irmão. No mesmo dia. Amém, pessoal? É heresia isso ou é verdade bíblica? É verdade bíblica. Outro ponto, capítulo 9, bora embora. Verso de número 17 e 18. Atos 9, verso 17. Atos 9, verso 17. Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperando a vista, levantou-se e foi batizado. Irmão, quem era Paulo? Paulo era o pior perseguidor da igreja. Pronto, era como se um muçulmano que matou um monte de cristão agora lá chegasse aqui agora dizendo: eu estou arrependido, eu creio em Jesus. Era a mesma coisa. Paulo ia dentro das casas, pegava os crentes, torturava eles, prendia, matava alguns. E agora Paulo está lá dizendo: eu sou crente, eu sou crente agora, eu quero seguir Jesus. Está lá. Aí o Filipe, o Ananias faz o que com ele? Bota as mãos em cima dele, cura ele daquele problema da vista dele que Jesus botou. Quando ele se levanta ali, já vai direto para o batismo. O Ananias devia ter dito o quê? Ó, Paulo, tu é coisa ruim demais, macho. Tu é mais ruim que falta de fogo. Eu vou te batizar agora não. Vai ver que tu se desvia. Fica aí, espera um pouco aí. Ele devia ter feito isso. Os pastores fazem isso hoje. Nós fazemos isso hoje, erradamente. Erradamente. Porque se ele fizesse isso, ele estaria julgando Paulo. Ele não tem o direito de julgar. Ele batizou Paulo naquela mesma hora. Amém, pessoal? Tudo bem, o eunuco, até gente boa, era um religioso, não estava matando ninguém. Mas Paulo, irmão, misericórdia, Paulo, batizar Paulo no mesmo dia, só sendo um pastor desviado, é ou não é? Um pastor daquele devia estar desviado. Um homem daquele não conhecia a Bíblia. Esqueceu de dar o discipulado para o Paulo, rapaz. Esqueceu de dar o curso para o batismo.
Esqueceu de saber mesmo se Paulo estava convertido ou não. Pelo menos 6 meses na igreja, né, Paulo? Nada, meu irmão. Vamos se batizar, Paulo. Foi isso que Jesus ordenou, rapaz. Vamos passar água em nome de Jesus. E batizou. Outro ponto, capítulo 10. Aí tem um pessoal aí, irmão, tem uns hereges aí. Não, mas tem uma religião por aí dizendo, mas precisa mais batizar não. O batismo era ritual judeu. O batismo não é dos cristãos, não é ritual judeu. Aí eu falei para o irmão, e como é que Cornélio se batizou? Como é que os varões de Éfeso se batizaram? Não era judeu não. Sabe, irmão, tem gente com a mente confusa, vendo muita coisa na internet. Tem gente vendo muita coisa na internet, vendo muita coisa na televisão e está confundindo a mente deles. Fica embaralhado. Se o batismo era só um ritual judeu, me diga por que Cornélio se batizou, que Cornélio não era judeu. Por que os 12 varões de Éfeso, lá em Atos capítulo 19, se batizaram? Que também não era judeu. Porque o batismo não é um ritual judeu. Está lá o batismo, Marcos capítulo 16. Vão pelo mundo, pregue o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus deu pelo mundo. Vão pelo mundo e pregue o evangelho. Jesus não diz, batize só o judeu, não. Vão pelo mundo e pregue o evangelho. O mundo quer dizer, o mundo afora. Pregue o evangelho e batize o povo. Amém. Irmão, então, Atos capítulo 10, verso 47, verso 48. Vamos lá. Aqui Filipe está na casa do Pedro está na casa do Cornélio. Cornélio, meu irmão, é um homem romano, é um centurião romano. Ele não é judeu, ele é romano. E aquele homem é um homem religioso, piedoso. Aí Pedro vai lá e prega para ele. Atos 10, 47 ao 48. Atos 10, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Mais uma vez, você viu a terceira vez que o batismo foi realizado em nome de quem? Do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Tá, irmão, foi muito difícil para Pedro batizar aqueles homens. Por quê? Teologicamente falando, porque judeu não entrava na casa de gentil. Gentil é toda pessoa que não é judeu. Judeu não entrava na casa de quem não é gentil, de quem é gentil. Judeu não comia com gentil. Judeu não cumprimentava gentil. E Pedro era judeu da nata, cumpridor da lei, do sábado, do dízimo. Era judeu mesmo, ferrenho. E para Pedro poder entrar na casa daquele homem para pregar para ele, foi preciso Jesus dar uma visão para ele um dia antes. Um lençol desceu com um monte de carne. Você lembra daquela visão? Um lençol desce ali com um monte de animal impuro, que judeu não pode comer todo animal. Judeu não come carne de porco e muitos outros animais aí que ele não come, né? E o irmão ontem perguntou: pastor, tem carne de porco assada aqui, o senhor come? Não, meu filho, eu como e ainda bebo sangue ainda, se você está aqui, né? Tá, tudo bem, né? Que do sangue eu estou só brincando, né? Só para exagerar, né? Deus me livre. Misericórdia. Eu falei para ele: não sou judeu não, rapaz, nem adventista. Como? Ainda como sarrabulho ainda, né? Então, irmão, mas enfim. Aí o Jesus mostrou para ele um lençol lá cheio de coisa. Ele disse: ó, Senhor, não come isso aí não, viu? E Deus disse: Pedro, mata e come. Ele disse: eu não como, Senhor. Mata e come, Pedro. Eu não como. 3 vezes. Aí Pedro ficou ainda: pai, que visão é essa? Que negócio é esse? De repente chega aqueles 3 homens lá: ô Pedro, vamos lá em Cesareia lá. O Cornélio quer ouvir o que é que tu tem para pregar. Aí o Espírito Santo diz: vá, que foi eu que mandei eles. Quando Pedro chega na casa daquele homem gentil que é impuro para ele, aí Pedro entende a visão. O Senhor disse, mostrou ontem que eu tinha que matar e comer, ou seja, eu não devo considerar puro aqueles que o sangue de Jesus Cristo purificou dos pecados. Então Jesus preparou logo Pedro um dia antes para poder entrar ali. E ali Pedro pega para aquele homem gentil, e aquele homem gentil, Cornélio, crê, e a Bíblia diz que ele batiza Cornélio em nome do Senhor Jesus. Amém? Mesmo dia, na mesma hora, batizou lá. Olha, Cornélio. Aí Pedro perguntou: quem é que vai negar água para batizar esses homens aqui? Quem vai negar água? Aí todo mundo ficou calado. Depois: vem cá, vamos batizar.
Mas isso deu problema, viu, irmão? Depois, quando a igreja de Jerusalém soube, chamaram o Pedro aqui na orelha, ó. Pedro, que história é essa? Tu vai comer com gentil, o rapaz ainda batizou o homem. E Pedro disse, está aqui, ó, esses varão que estavam comigo aqui, ó. Se eu não me engano era 6 ou era 7. Esses varão estavam comigo aqui e viram lá como é que Deus operou na vida daquele homem. Como é que eu ia negar o batismo a ele, rapaz? E pronto, ele foi justificar e a igreja aceitou. Amém? Então foi batizado no mesmo dia. Para concluir, irmão, nós não vamos passar o dia aqui, né? Mas vamos andar mais um pouco. Atos 16, verso 30. Agora Paulo está preso. Paulo está preso. Atos 16, verso de número 30. Paulo está preso lá em uma das cidades da Macedônia. Sim, está lá em Filipos, uma das cidades da Macedônia. Mais uma vez entre os gentios que não era judeu. Aí Paulo está preso, levou uma surra e foi preso porque pregou Jesus. Aí lá em Atos capítulo 16, verso 30, eles começaram a orar, né? O lugar se tremeu, e aí as cárceres foram abertas, o carcereiro entrou, todo se tremendo, e no verso de número 27, vamos ver. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis se matar. Pensou que os presos tinham ido embora. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faça nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou e todo se tremendo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando eles para fora, disse para eles, o carcereiro perguntou: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Amém. O carcereiro entrou se tremendo: meus irmãos, o que é que eu faço para me salvar? E Paulo diz: creia no Senhor Jesus e vai ser salvo, não só você, mas também a sua casa. E a Bíblia diz que aí Paulo foi e pregou a palavra do Senhor para ele. E quando Paulo pregou a palavra do Senhor para ele, para o povo que estava na casa dele, aí logo em seguida, que Paulo pregou para ele e para os que estavam na casa dele, verso 32, logo eles foi batizado, ele e toda a sua casa. Será que aquele homem não tinha nada para mudar nele, irmão? O que é que você acha? Será que aquele homem não tinha nada para tirar dele, não tinha nada para mudar, não tinha que abrir mão de nada? É claro que tinha, mas ele creu em Jesus. Ele creu em Jesus e se disse arrependido dos seus pecados. E então Paulo não negou o batismo dele. Paulo não questionou, não duvidou, não ficou perguntando: será, rapaz, será que é, será que não é? Paulo não fez isso. Quando o homem disse que creu, Paulo logo batizou ele. Amém? Logo batizou. Então, meus irmãos, observe um detalhe importante. Todas essas pessoas foram batizadas no mesmo dia. Sim ou não? No mesmo dia. Mostramos aqui versículo por versículo. Nenhum batismo foi adiado. Não, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Não. Todos foram no mesmo dia. Não fizeram curso, não fizeram discipulado, não receberam diploma. Eles apenas, olha o detalhe, ouviram uma mensagem genuína, verdadeira, sã, pura. Aí foram batizados. Aí outra questão que eu quero colocar: se você se batizou, filho, batismo bonitinho, organizadinho, mas se você se batizou sem ouvir a sã doutrina, se o evangelho que você aprendeu para se batizar não foi o sã evangelho, o puro evangelho, o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho, então, meu irmão, seu batismo também não foi. Por quê? Porque todos esses homens foram batizados no mesmo dia, foram,
mas foram batizados após ouvir uma mensagem genuína. Não era aquele negócio, irmão, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te dar riqueza, aleluia, Deus vai te dar fazer um homem grande, crê em Jesus. Ô pastor, eu creio em Jesus, eu creio. Pronto, vamos se batizar. Não é isso aí. Você se batizar, você tem que ouvir o evangelho do reino, o arrependimento, da salvação, a vida eterna, o reino vindouro, o juízo de Deus, a ira de Deus, as mansões celestiais, a condenação eterna. Você tem que ouvir o evangelho genuíno, o verdadeiro, o evangelho do reino. Se foi outro evangelho, filho, você só tomou um banho, foi só um dia de perca de tempo que você viveu. É preciso, aqueles homens se batizaram no mesmo dia? Foi, pastor, foi no mesmo dia, mas foi às custas de uma pregação genuína, foi às custas de uma pregação verdadeira. Nenhum daqueles homens se batizaram sem ouvir, meu irmão. Ali era o seguinte, o discipulado era na mesma hora, pregava arrependimento, conversão, o reino de Deus, a cidade celestial, o arrebatamento, a vida de Cristo, o corpo glorificado, o juízo vindouro, tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora. Crê, meu irmão? Creio. Sim, então bora se batizar. Era assim, por isso que eles batizaram no mesmo dia, que era uma pregação genuína e verdadeira. Viu o detalhe? Entendeu aí, amém? Pronto. Agora, alguém pode dizer, mas pastor, se nós batizar o povo assim, desse jeito que você está pregando aí, muitas pessoas que nem se converteram vão ser batizadas. Não é verdade? A gente pensa isso. Pastor, se o batismo for desse jeito aí, igual os apóstolos fizeram, muita gente vai se batizar mesmo sem ser convertido. É verdade. Isso é verdade. E inclusive, isso aconteceu com os próprios apóstolos. Eles batizavam dessa maneira, no mesmo dia, aqueles que diziam crer, batizavam. Não negavam o batismo a ninguém não. Você vê, num dia eles batizaram 3.000 pessoas, meu irmão. A Bíblia diz que todos os que de bom grado receberam a sua palavra se batizaram. Os que não aceitaram foram embora. Os que aceitaram a palavra se batizaram. Então, mas batizando desse jeito, a gente corre o risco de batizar pessoas que ainda não foram convertidas de verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com os apóstolos. E mesmo assim eles não negaram o batismo a ninguém. Vamos ver como os apóstolos batizaram gente que não tinham se convertido. Vamos para Atos capítulo 8. Batizaram porque Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. E tinha que batizar. E eles batizavam as pessoas na mesma hora. Não tinha curso, tinha discipulado, não tinha diploma, não tinha demora, nada. Creu, pronto, vamos batizar. Não negava o batismo a ninguém. E por fazer isso do jeito que Jesus mandou, que é a forma correta, acabaram realmente batizando pessoas que não eram convertidas de verdade. Mas ainda assim, eles não negaram o batismo. Atos 8, encontrou? Verso 9. A gente vai pula alguns versículos para poder adiantar. Atos 8, verso 9. Filipe estava ali pregando o evangelho, né? Verso 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente tinha exercido naquela cidade arte mágica. Era um bruxo, irmão. O texto fala que era mágico, mas na verdade ele era um bruxo, um macumbeiro, um bruxo. E tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que ele era um grande personagem, ele era um mentiroso também, o qual a todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, essa é a grande virtude de Deus, esse homem. Isso do macumbeiro lá, né? E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas, ou com bruxarias. Mas, como o povo creu em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus, se batizavam, tanto homens, como mulheres. Aqui não fala que crianças eram batizadas, porque com o batismo, irmão, só um instante, com o batismo de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o batismo aliás, Atos 16, que diz que o carcereiro foi batizado, ele, a casa dele, tem igreja aí batizando criança, evangélica, igreja evangélica batizando criança, mas lá não diz que batizou criança, se batizou ele, a casa dele, e aqui o texto diz que batizaram homens e mulheres, não fala de crianças. E outra coisa, como é que uma criança tem capacidade de crer em Jesus e de se arrepender dos seus pecados, se uma criança na verdade nem ainda
pecado tem. Agora tudo bem, quando essa criança atinge um grau de maturidade para entender a maldade, o pecado, a malícia e se tornar um pecador, aí sim ele deve se batizar. Amém? E isso, meu irmão, eu acho que eu baseio numa idade de 12 anos, mais ou menos eu baseio nisso, né, pastor Elia? Mais ou menos um menino de 12 anos, né, irmãos? Isso aí eu não posso estabelecer, eu imagino, né? Eu imagino, aqui eu não posso dar um respaldo bíblico. Eu imagino que uma criança, uma pessoa já a partir de 12 anos, hoje, no mundo de hoje, ele já tem muito claramente o entendimento realmente do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que não é. Vocês acham isso também? Né? Menino de 12 anos aí já fazendo sexo aí, já mata os outros, já rouba o outro. Ao passo que você vê outros menorzinhos fazendo coisa errada, mas às vezes estão nem sabendo direito o que é que estão fazendo, né? Então eu acredito, a Bíblia não fala que batizava crianças, batizava mulheres e homens, tá? Então acho que quando atende a idade da razão ali, 12 anos para cima, mais ou menos isso aí, acredito que seja a idade que a pessoa já deve começar a procurar o batismo, pela fé dele, né? Se ele tiver fé e entendimento, não como alguns foram batizados. Uma irmã falou para mim que tinha 16 anos, quando se batizou, 17, claro, já tinha um entendimento, era da igreja, mas ela se batizou, ela não buscou o batismo por si, foi o pai dela que obrigou. Olha, você vai se batizar. Ela foi para o batismo, naquele dia o batismo falhou, não teve, voltou para casa, o pai deu um carão, ela vai se batizar. Ela dizia: não, pai, eu não vou me batizar, eu não quero me batizar. Você vai se batizar, e batizou. Então ele também não valeu o batismo dela. O batismo tem que ser buscado pela pessoa, entende? Tem que ser ansiado pela própria pessoa. Não é obrigado, vá se batizar, menino, você tem que se... Não, entendeu? Não é o pai obrigar o menino a se batizar, o próprio tem que entender: eu quero me batizar, eu vou buscar meu batismo. Amém? Espero que tire a dúvida dos irmãos aí. Então, vamos ver aqui um irmão que foi batizado sem crer, que não tinha se convertido ainda. Estamos em qual versículo? 12? É 12, né? O 11, vamos ver o 11. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com arte mágica. 12. Mas como cresce em Filipe, lhes pregava o reino de Deus, e o nome de Jesus, se batizava tanto homens como mulher. Verso 13. E creu até o próprio Simão, que era o bruxo, o macumbeiro, e sendo o quê? Batizado. Então presta atenção, Simão creu e também foi batizado, e não negaram o batismo dele, não negaram. Agora, vamos pular para o verso 18, para a gente ganhar tempo. Ali é o seguinte, só um instante. Aí quando a Jerusalém soube, né, que os irmãos tinham sido batizados, tinham crido, aí mandaram para lá Pedro e João, para orar por eles, para eles receberem o Espírito Santo. Aí Pedro e João chegam lá, e ora por eles, para eles receberem o Espírito Santo. E quando Pedro e João oram para eles receberem o Espírito Santo, então o Simão, verso 18, o irmão novo convertido, batizado, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser a mão receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse para ele, olha o que Pedro disse para o irmão crente batizado: o teu dinheiro seja contigo para perdição, ou seja, você vai para o inferno junto com o seu dinheiro, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nessa palavra. Presta atenção o que é que Pedro está dizendo para um crente que se batizou. Tu não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Quer dizer, o homem era batizado, mas não tinha um coração reto diante de Deus, e nem tinha comunhão com a palavra de Deus, e ainda assim era batizado. Verso 22, se arrepende pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura seja perdoado o pecado do pensamento do teu coração, porque eu vejo, Pedro disse, que tu está em véu de amargura e em laço de iniquidade. Pedro disse: eu estou vendo que o teu coração é cheio de amargura e é cheio de iniquidade, mas estava batizado. E mesmo assim Filipe não negou o batismo dele, batizou ele. Verso número 23, pois vejo que está em véu de amargura e em laço de iniquidade. Amém? O que é que nós estamos vendo aqui? Os apóstolos batizavam todo mundo no mesmo dia, amém? Mas tinha gente se batizando mesmo sem ser convertida, e ainda assim os apóstolos não negavam o batismo a eles. Não negava. Você viu como não negava? E pelo fato deles não negar o batismo, a pessoa que eu quero batizar, eu creio, eu quero batizar, pronto, vamos batizar. Eles não negavam, então por isso acabou algumas pessoas se batizando sem ser convertidas, como esse homem. Pedro podia ter feito aqui o quê?
Ô Felipe, rapaz, como é que você batiza aquele cara, rapaz? O cara aí, ó, é um endemoniado, pai. O cara tem fé de amargura, laço de iniquidade, é um depravado. O cara quer comprar o dom do Espírito Santo. Como é que você faz um negócio desse, Felipe? Como é que você batiza o homem, rapaz? Você não deu nem um discipulado, não deu nem nada. Pedro não foi falar isso. Pedro não foi reclamar. Porque Pedro sabia que Felipe tinha cumprido apenas a palavra de Deus. E que a salvação é individual. E que nem todo aquele que se batiza, mesmo dizendo que está arrependido, mesmo dizendo que crê em Jesus, na verdade eu não posso julgar e meu papel é batizar, mas nem todos que se batizam de fato ainda estão convertidos. E os apóstolos também vivenciaram isso, e nós também vamos vivenciar. Amém? Amém. Batizaram pessoas e alguns deles acabaram se afastando. Acabaram, por exemplo, Mineu e Fileto, 2 hereges dentro da igreja. Paulo fala, era da igreja, batizado. Lá em 1 João capítulo 4, 1 João que fala do anticristo, capítulo 3, capítulo 2, 1 João, ele fala do anticristo. Saíram de nós, mas não era de nós, que se fosse dos nossos permaneciam conosco. Batizados, estava lá com eles, saíram, desviaram. Você está entendendo isso, irmão? Muitas pessoas que se batizam vão acabar indo para as heresias um dia. Muitas pessoas se batizam, vão acabar fazendo igual Simão. O coração foi batizado, mas o coração está cheio de amargura e laço de iniquidade. Muitas pessoas se batizam, sim, mas ainda tem que nascer de novo, precisam ser transformadas. Amém? Você está entendendo, irmão? Pastor, então por que ele não negava o batismo? Porque o batismo, meu irmão, é a confissão de fé em Jesus Cristo. Se alguém ouviu uma mensagem genuína e verdadeira e quer se batizar, é um direito que ele tem, e ninguém lhe pode negar isso. Ninguém pode negar, e eu não vou negar. E muitos vão me dizer que eu sou herege, mas eu tenho uma mais absoluta certeza que o que eu estou fazendo é estranho, é verdade, porque a religião hoje não está fazendo isso, mas os apóstolos fizeram. E nós queremos voltar aos tempos da Bíblia. Amém, irmãos? Queremos voltar ao tempo dos apóstolos. Queremos ser uma igreja que vive para a glória de Deus, não para a glória de ministério, nem para cumprir ritual de estatuto ou de regimento, mas para cumprir a palavra de Deus. Vimos aqui um homem batizado sem ter sido convertido, laço de iniquidade, fé de amargura, mas foi batizado, porque não se nega o batismo. Alguém que diz que crê e quer se batizar, eu não nego. Os apóstolos não negaram, e por isso que eu não nego, porque eu quero imitar eles. Último ponto, bem rápido. Pastor, e qual é a forma correta de se batizar? Aonde me batizar? Porque um dia um cara chegou para um irmão e disse: olha, irmão, batiza a tua igreja errado, tem que ser em água corrente para levar o pecado embora. Eu digo: rapaz, onde foi, meu Jesus, que este homem aprendeu isso, meu pai? Opa, olha aí, viu? Pastor disse aqui onde foi. Tem que batizar na água corrente para poder o pecado ir embora. Vai, pecado, te embora, vai, nunca mais, vai-te embora. Meu irmão, misericórdia, meu irmão. Ou diz: não, pastor, foi dentro de uma banheira, foi dentro de uma cisterna, foi dentro de um açude, foi dentro de um rio. E aí, pastor, como é que fica a situação? Meu amado, a palavra batismo no grego é baptisma. Só para você ter ideia, o nome do João Batista, que a gente acha que é o sobrenome, né? João Batista, né? No sobrenome. Quem pensa que é o sobrenome dele? Diz amém. Olha, o nome dele é Yohanan Baptizan. O que significa isso? João, o imersor. Ou seja, João, aquele que batiza. Baptiza, o sobrenome de João, que não é sobrenome, era só o título que deram a ele. João, aquele que batiza. Por isso era João Batista, aquele que batiza. Entendeu? Amém? Batismo no grego é baptiza, significa imergir, imersão, mergulhar. Ou seja, batismo. Pastor, qual a forma correta de batizar? Mergulhando. Porque tem igreja que batiza por aspersão. O que é isso? Derrama um pouco d'água na cabeça. Mas a palavra batismo já está dizendo mergulhar. Então o batismo correto é mergulhando. Agora, se é num tanque, se é dentro de uma banheira, se é dentro de uma piscina, se é na água corrente, não importa. Não importa, amém?
Por quê? Porque o eunuco que nós lemos 2 vezes dele hoje, não precisa mais ler, né, irmão? Pelo amor de Deus. Hoje não. Lemos 2 vezes o eunuco, Atos 8,36. Ele disse o quê? Aqui tem água. Que me impede de eu ser batizado? Agora era água o suficiente para ele mergulhar, porque o batismo é submergir, mergulhar. Aqui tem água, o que impede de eu batizar? Se era um tanque, eu não sei. Se era uma piscina, eu também não sei. Se era um riacho, um rio, se era um poço, eu não sei. Eu só sei que era água que dava para mergulhar. Amém? Então, a forma correta de se batizar, onde se batizar, é mergulhando, submergindo e aonde tem água. Não importa se é na água corrente, não importa se é num tanque, se é numa piscina, se é num açude, mas o que importa é que seja mergulhando e que você tenha o entendimento, quando for se batizar, de que de fato está ouvindo o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, e está batizado no batismo no nome de Jesus e não no batismo de João.